Salve investidores, bora falar da Vale hoje, pessoal. Resultado aí do terceiro trimestre de 2024. Vamos entender os resultados da empresa, né, de forma bem resumida, bem simples, com muita tranquilidade. Antes disso, só peço aquela colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora lá para os nossos estudos de hoje. Bom, pessoal, vamos começar falando aqui do terceiro trimestre de 2024, que a Vale já começa esse trimestre resolvendo dois grandes problemas que incomodavam os acionistas, né? O primeiro problema foi a questão do CEO da Vale, né? Muito se questionava, tinha ali especulações que podia assumir alguém ligado ao governo, tinha especulações que poderiam assumir grandes executivos de outras empresas, né? Tinha uma disputa muito grande, mas parece que a Vale conseguiu resolver esse grande problema. Nomearam Gustavo Pimenta, que já era CFO da companhia, né, a CEO da empresa no dia 1º de outubro, né? Chegou a se cogitar até que ele pudesse assumir em 2025, mas parece que isso foi resolvido. Ele assumiu agora, né? Já começa a tocar do jeito dele a companhia, e isso é muito importante para a Vale. Outro grande problema foi a questão do acordo das tragédias de Mariana, tá? Finalmente, a Vale, a Samarco, as empresas envolvidas, junto com o governo, chegaram a um acordo. Parece que vai haver uma indenização de 170 bilhões por parte das empresas responsáveis. E esse acordo é muito importante para as famílias que foram impactadas nessa tragédia, né? Já passou da hora desse acordo ser pago, né, dessas indenizações serem pagas para essas famílias. Outro ponto importante é que parece que a Vale está dando seguimento, né, na eliminação dessas estruturas a montante, essas barragens que acabam causando riscos de desmoronamento. A Vale vem nesse programa de descaracterização dessas barragens a montante, que eu acho que é muito importante. Esse programa vem crescendo cada vez mais. Quanto mais barragens dessa a Vale conseguir eliminar, melhor é para a companhia, menos riscos para as pessoas que estão ali à volta dessas barragens, e isso é muito importante. Falando ainda do acordo, né, desses 170 bilhões, é claro que a Vale não vai assumir essa bronca sozinho. Temos aí Samarco, né, PHP Billiton, mas essas indenizações vão impactar diretamente no fluxo de caixa da Vale. A gente já vai ver isso aqui no quarto trimestre de 2024, onde a Vale vai precisar desembolsar 3,7 bilhões de reais. Claro, pessoal, isso aqui é muito provável já está provisionado pela Vale, né, que já imaginava que teria que pagar valores bilionários, né, referente a esse acordo, mas mesmo assim são valores impressionantes, né? Em 2025, por exemplo, a Vale vai ter que desembolsar 11 bilhões de reais. Aí, a partir de 2026, as cifras vão caindo, né? 6 bilhões, 2027, 2,9 bilhões, e vai caindo progressivamente até 2030, né? A partir de 2030 para 2031, aí a Vale já não vai mais precisar pagar, desembolsar valores referente a esse acordo aí das tragédias de Mariana. Bom, pessoal, e chegamos aqui na parte financeira, né? Os indicadores financeiros, que é muito importante. Vejam que a Vale teve os indicadores financeiros, né, que não foram tão bons assim em relação ao mesmo período do ano anterior, né, o terceiro TRI de 2023. Porém, superou as expectativas do mercado, superou as expectativas do consenso de mercado. Por exemplo, receita líquida de venda da Vale, né, foi 9,5 bi no terceiro trimestre de 2024, e já no terceiro trimestre de 2023 tinha sido 10,6 bi, então teve uma queda aí de 10%. Se a gente olhar os 9 meses de 2024 quanto os 9 meses de 2023, que é um resultado bem anualizado, né, aí caiu 3%. Tá? Quando a gente olha, por exemplo, o EBITDA ajustado da Vale, tá, caiu 18% em relação ao terceiro TRI de 2024 contra o terceiro TRI de 2023. Olhando para os 9 meses de 2024 contra os 9 meses de 2023, caiu 9%. Quando a gente olha, por exemplo, margem EBITDA, caiu um pouquinho também, 42% terceiro TRI de 2023 para 38%, caiu 4 pontos percentuais. Mesmo assim, continua sendo uma margem EBITDA muito robusta da Vale. O lucro da Vale, né, foi muito falado, realmente caiu 15%, olhando tri a tri, né? Porém, quando a gente olha aqui para esses 9 meses, 9 primeiros meses, né, 2023 contra 2024, o lucro líquido da Vale teve um aumento de 23%. Aí um ponto preocupante aqui foi o fluxo de caixa livre, pessoal, que caiu bastante, né, 84%, né, terceiro TRI de 2023, a Vale teve um fluxo de caixa livre de 1,1 bilhão e caiu para 179 milhões. O resultado mais analisado foi menos 52%. Aqui, pessoal, é mais preocupante, por quê? Porque os dividendos, né, dos acionistas da Vale saem daqui do fluxo de caixa livre. Em relação à dívida líquida da empresa, né, caiu 5%, isso aqui é bom, né, a dívida caindo, porém, quando a gente vê a dívida expandida, acabou subindo 6%.
tá? Isso porque começou a entrar os efeitos não recorrentes, né? Brumadinho, e realmente impactou aí na dívida da empresa. Mas tudo bem ainda, né? A dívida está aqui em torno de 16 bilhões, ainda está dentro do guidance da empresa, que está dentro da meta de dívida líquida expandida, está entre 10 a 20 bilhões, né? Então, tudo bem ainda, está dentro do planejado. Então, aqui já dá para a gente perceber que os resultados não foram bons em relação ao ano anterior, mesmo período do ano anterior, porém, a empresa ficou acima do consenso do mercado. Né? Veja que o lucro líquido. Mercado, né? O consenso esperava 1,68 bilhões. Né? A Vale teve um lucro líquido de 2,41 bilhões. Acabou ficando acima do consenso do mercado. Receita líquida, a mesma coisa. Né? A Vale teve uma receita líquida de 9,55 bi. O mercado esperava 9,43 bi. Então, acabou ficando acima do consenso do mercado. O EBITDA, por exemplo, ficou aqui no 0 a 0. Né? Ficou muito próximo do que o mercado já imaginava que a Vale ia ter como EBITDA. Então, pessoal, esse foi o resumo dos indicadores financeiros da Vale. Outro ponto interessante é que a Vale sentiu o golpe do minério de ferro, pessoal, nesse trimestre. Tá? Sabemos aí que o minério de ferro é o seu principal produto, né? Mais de 90% das receitas da Vale, né? Quase 50% aqui, só commodity, é exportada para a China. A China está no momento de recessão, pressiona os preços do minério de ferro e a Vale sente o golpe. A gente vê que o EBITDA da Vale foi bem afetado pelos preços do minério de ferro e não tem jeito, né? Não tem para onde correr. A cotação da Vale hoje tem uma forte correlação com o preço do minério de ferro, porque os acionistas sabem que se o minério de ferro cair, vai impactar a Vale. E é isso que vem acontecendo. Hoje o preço do minério de ferro está aqui em 104 dólares. E para minimizar essas quedas do preço do minério de ferro, que a Vale não tem como controlar isso, ela trabalha em duas frentes, pessoal, que é aumentar a sua produção e diminuir os custos de produção. Ela trabalha nessas duas frentes e, de certa forma, isso vem dando certo, porque a gente vê aqui, ó, despesas operacionais caindo 24% em relação ao mesmo período do ano anterior, terceiro tri de 2023. Quando a gente olha para os 9 meses de 2023, quanto os 9 meses de 2024, caiu 12% os custos operacionais. A gente vê aqui, ó, custo com pessoal, por exemplo, caiu 23%. Custos administrativos caiu 6%. Né? Um outro custo e despesas que reduziu e deixou o mercado muito satisfeito foi o custo caixa C1. O que é o custo caixa C1? É o custo de produção e frete da mina até o porto, né? Que caiu 6%. O mercado olhou isso aqui com muito bons olhos, pessoal. A Vale vem fazendo um bom trabalho em relação a enxugar os custos e também aumentar a produção. A produção de minério de ferro, por exemplo, aumentou 6%. Foi um dos melhores resultados em relação à produção de minério de ferro dos últimos 5 anos, pessoal. Produção de pelotas também aumentou 13%. A venda de minério de ferro também aumentou 2%. Então, a Vale vem conseguindo reduzir custos e vem aumentando a sua produção, que parece ser uma forma para minimizar essas quedas do minério de ferro. E um ponto aqui muito importante é que a gente vê o custo de produção do minério de ferro da Vale em 58,7 dólares. Né? Isso significa dizer que hoje o preço do minério de ferro está mais ou menos em 104 dólares, a Vale ainda tem muita margem de lucro, né? Claro que se o preço do minério de ferro for caindo para 90 dólares, 80 dólares, 70 dólares, vai pressionando as margens da Vale. Não é à toa que a Vale pretende reduzir esses custos aqui, pessoal, de produção. Né? Hoje está em torno de 58 dólares, né? Estava 57 dólares aqui no terceiro tri de 2023. Ela pretende chegar a 45, mais ou menos 45 dólares até 2026, e justamente, né, para aguentar essa queda aí do minério de ferro, tá bom? E um outro ponto também é que eles revisaram o guidance da sua produção de minério de ferro, pessoal, de mais ou menos 310 a 320 milhões de toneladas para 323 a 330 milhões de toneladas, né? Então significa que a Vale pretende aumentar sua produção mais ainda de minério de ferro. O que realmente me deixou um pouquinho intrigado, né, um pouquinho preocupado, foi o fluxo de caixa da Vale, o fluxo de caixa livre, né, que realmente caiu bastante, né, 84%, e é daqui que saem os dividendos dos acionistas, pessoal. A gente precisa saber o que aconteceu. E eles explicam, pessoal, aqui o que aconteceu, né? Teve realmente um impacto no EBITDA, né, da empresa, principalmente impactada aí pelos preços do minério de ferro, e também no trimestre a conversão do EBITDA para o caixa foi impactado por um capital de giro negativo de 570 milhões de dólares, explicado em grande parte por um aumento das contas a receber, né? Ou seja, contas que a Vale ainda não recebeu, dado os maiores preços provisórios e maiores vendas provisionadas de minério de ferro no final do trimestre. Isso aqui acontece muito nas empresas, pessoal.
Para quem não sabe, eu já trabalhei na Vale, né? Não no setor de minério de ferro, mas numa subsidiária de venda de alumínio. Chega no final do trimestre, às vezes a empresa faz uma grande venda, a venda entra no trimestre, mas ela efetivamente não recebe o dinheiro, né? Porque muitas das vezes o vencimento da nota é em 15 dias, 30 dias, então esse dinheiro fica provisionado. Eles mencionam aqui que o caixa também foi impactado, porque eles distribuíram 1,6 bilhão em juros sobre capital próprio aos acionistas, e eles fazem questão de colocar isso aqui, o que me parece um pouco estranho, né? Porque eles pagaram 1,6 bilhão e o JCP sai do fluxo de caixa livre, né? Que foi bem menor aqui, cerca de 179 milhões. Então, a conta parece não fechar, parece que eles queimaram caixa para pagar dividendos aí para os seus acionistas, tá? E eles falam também que teve o efeito da compra 493 milhões de dólares da Aliança Energia, uma empresa que eles compraram lá da CEMIG, mas por outro lado, parece que essa compra foi compensada, porque eles venderam também 50% da VODC por 600 milhões de dólares. Então, a compra de uma empresa foi compensada pela venda de participação de outra empresa. E aqui a gente vê que realmente a Vale separou 1,6 bilhão para pagar os seus acionistas, né, dividendos, e vejam que o EBITDA da empresa foi muito impactado, né? Capital de giro, descontou aqui lá a conta a receber que a gente viu em quadros anteriores, teve aqui despesas com Brumadinho, despesas com imposto de renda, teve o CAPEX, né, os investimentos da empresa, investiu bastante, 1,4 bilhão de dólares, despesas com coligadas, né, o EBITDA das coligadas, teve outras despesas que a gente não sabe exatamente o que foi, e acabou gerando um fluxo de caixa livre de 179 milhões de dólares. E a Vale acabou pagando de forma antecipada 1,6 bilhão, né, remuneração aos seus acionistas, né? E de onde ela tinha que tirar esse dinheiro aqui? Do fluxo de caixa livre. Por aí você já vê que a conta não fechou. Ela pegou dinheiro do caixa, pessoal. Por isso, teve uma diminuição do caixa da empresa. Realmente, a empresa não pode ficar fazendo isso sempre, né? Ficar pegando dinheiro do caixa da empresa, ficar queimando caixa para pagar dividendos. Isso aqui é um ponto de atenção. A gente sabe que a Vale é uma grande geradora de caixa no final das contas, né? Tomara que isso aqui tenha sido algo pontual. Tá bom? Vamos ficar de olho nisso aí. Então, chegamos aqui no resumo final, tá, pessoal? Hoje a Vale está custando R$ 62,62. Na minha opinião, é um preço bem interessante, dado aí os seus múltiplos, né, que estão bem abaixo das médias. Hoje a Vale tem um PL de 5,89 vezes lucro, né? A média é 11 vezes lucro. Um P sobre VP também, que está abaixo da sua média, de 1,43. Dividend yield interessante. Tem aqui algumas considerações do relatório da Genial Investimentos, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, para quem quiser ler o relatório da Genial Investimentos, que para mim está fantástico, tá? Falando sobre o resultado do terceiro TRI da Vale. Vejam que eles falam que, comparado aos seus pares, né, a PHP Billiton, Rio Tinto e outras empresas mineradoras, a Vale segue como a mineradora mais descontada do mercado global, negociando a múltiplos de EV/EBITDA para 2025 de 3,1 vezes, né, abaixo da sua média de 5 vezes. Então vejo como a Vale hoje está bem descontada, né? Está naquele ciclo de baixa, né? Vem fazendo um bom trabalho, controlando os custos, né, aumentando a sua produção. E eles colocam aqui, além disso, acreditamos ser difícil imaginar que o minério de ferro vai cair abaixo do seu custo de produção, né, como aconteceu lá em 2015, por exemplo. E outro ponto que eu também concordo, né, eles falam aqui em relação ao nível atual do valuation da empresa, eles estão convictos que o mercado penaliza em excesso a Vale, né, seguindo aí a nossa recomendação de compra, né, eles recomendam a compra da Vale. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo do relatório aí da Genial Investimento, que quiser ler na íntegra, é um relatório muito bom. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Desejo a todos bons investimentos e fui! Considere ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Junto, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço-teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos.